Tudo bem, Tatiana, como é que vai você? É uma satisfação enorme estarmos aqui conversando e, de fato, é um momento delicado, é um momento de transição e, como você disse muito bem, é um momento de apaziguamento e de congregação de forças. O Brasil está muito dividido, está muito radicalizado. Temos aí, na realidade, dois polos muito fortes pela primeira vez em muito tempo na política brasileira. Isso começou em 2018 e se consolidou agora. Então, nós temos que, de fato, fazer um trabalho de trazer tudo isso para uma maior convergência e podemos trabalhar e botar o país para crescer e etc. Evidentemente, isso vai depender muito também das opções do presidente Lula em relação às escolhas de nome, às escolhas de, digamos, de programa, para saber até que ponto essa polarização tende, de fato, a diminuir ou se ela vai, de fato, se consolidar aí num governo com um perfil, digamos assim, mais voltado à ação do Estado, e etc., e uma oposição mais forte, etc., que vai ter de qualquer maneira. Então, mas vamos esperar que haja uma convergência para que se possa apaziguar o ambiente e colocar o país para crescer. Quando houve a possibilidade do Fernando Haddad, né, ser candidato a ministro da Fazenda, aventou-se essa possibilidade, o dólar subiu e a Bolsa despencou. Todo mundo está esperando o senhor, que seria o nome de preferência do mercado e, a meu ver, seria o nome mais indicado. O Haddad, como ministro da Fazenda, eu acho que realmente não tem nada a ver. O senhor tem experiência, capacidade, conhecimento técnico, muito mais do que ele. Não é pelo fato de eu não gostar do Haddad que eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo porque a história prova isso. O senhor já foi convidado, houve alguma sondagem do governo Lula para o senhor ocupar um cargo, ou de ministro da Fazenda, ou qualquer cargo dentro do governo Lula na área econômica? Não, objetivamente, até o momento, não, Datena. Evidentemente que eu participei dos eventos de apoio à candidatura, etc. Ele fez menções muito favoráveis a mim, inclusive no discurso que fez lá no Teatro do Tuca. Mas, em dito isso, não houve convite e não houve nenhuma ligação direta para isso. Depois do evento, eu recebi uma sinalização que nós iríamos marcar uma conversa, etc., mas essa conversa não foi marcada, pelo menos até o momento. O senhor aceitaria o cargo de ministro da Fazenda? Olha, Datena, essa é uma pergunta que eu respondo sempre dizendo que eu não tomo decisão baseada em hipóteses. Por quê? Porque, como já dizia o Guimarães Rosa, o inferno está nos detalhes, tá certo? E então, como? Principalmente hoje em dia, não? Exatamente. Então nós temos que concordar. É melhor esperar a proposta para depois, então, responder. É isso aí. Me desculpe perguntar, é uma pergunta que não deve nem ser feita. Essa não é uma pergunta que não deve ser respondida. É uma pergunta que não deve nem ser feita. Mas tem instituições também importantes, né? A gente não pode esquecer Banco do Brasil, Banco Central, Caixa, são todos órgãos importantes nesse momento da economia. Não, ministro, tem que se escolher pessoas certas para esses cargos também, não, Meirelles? Não há dúvida. Por exemplo, quando eu fui ministro da Fazenda, eu escolhi uma série de pessoas, não só para o Banco do Brasil, Caixa, mas para o secretário executivo da Fazenda, secretário do Tesouro, são posições importantíssimas. Naquela época, inclusive, isso foi apelidado pela imprensa de Dream Team, o time dos sonhos. Quer dizer, não há dúvida que uma das características mais importantes que é necessário para um cargo como esse de ministro da Fazenda, etc., é também a capacidade de formar uma equipe competente, uma equipe que tenha condições de execução, porque o Ministério da Fazenda, principalmente, ele tem
posições ali de maior relevância. A Secretaria do Tesouro Nacional faz a rolagem de toda a dívida pública, as emissões, define muitas vezes, juntamente com o Banco Central, a taxa de juros, porque é muito importante aí a captação do tesouro da definição da taxa de juros de mercado. Portanto, é fundamental aí também a formação de equipe. E tudo isso vai ser algo que tem que ser agora bem encaminhado nesse governo, porque é um momento fundamental. Como deve ser, o senhor foi um dos criadores do teto de gastos do governo Temer. O Lula disse que precisa romper esse teto de gastos para atender às responsabilidades que ele assumiu em campanha e das necessidades que o Brasil tem hoje, não é? Que não são poucas. Aliás, o Brasil é um país quebrado dentro de uma economia globalizada quebrada. E ainda mais agora, com instabilidade política nos Estados Unidos, eu não sei como é que vai ficar a situação. Não sei realmente. Então, o senhor é favorável ao rompimento desse teto de gastos? Há necessidade disso? A princípio, sim, porque nós temos aqui um problema de fato grave, como você descreveu, inclusive a questão do Auxílio Brasil, que não cabe no orçamento, o auxílio de R$600 e as outras promessas de campanha, algumas necessidades básicas do serviço público também, que estão represadas agora, que é insustentável. Mas, em dito isso, existem soluções para todas essas questões. O próprio presidente Lula já mencionou a questão das estatais, palavras dele, que só dão prejuízo. O que significa isso? São uma série de estatais que foram criadas para cumprir uma finalidade específica, por exemplo, estatal para construir o trem-bala, que não se revelou viável. Tem um grande número de outras. E essas estatais têm orçamento, têm despesa, têm pessoal, têm prédio, telefone, eletricidade, etc. Tudo isso gera muita despesa. Essas empresas, vão chamar praticamente fantasmas hoje, podem ser fechadas sem grandes consequências. Em resumo, existe muito espaço no governo para corte de despesas desnecessárias e abrirmos espaço para as despesas necessárias, os investimentos necessários, seja social, seja infraestrutura e etc. Por exemplo, no estado de São Paulo nós fizemos isso, o orçamento estava muito justo e em 2022 entramos com 53 bilhões de saldo orçamentário depois em caixa. Em resumo, é viável no governo federal, isso é muito maior, existe todas essas possibilidades, existe a possibilidade, por exemplo, de corte de uma parte de muitos benefícios fiscais que foram concedidos a empresas há muitos anos e que não se justificam mais, inclusive como fizemos também em São Paulo. Isso é possível fazer, tem muito espaço para isso. Em resumo, é uma questão de, como você tem dito, boa administração, capacidade, competência, experiência, fazer as coisas certas e, com isso, o país tem condições, sim, de voltar a crescer de forma sustentável, que é fazer os investimentos sociais necessários, mas, ao mesmo tempo, criar condições de responsabilidade fiscal para que o país cresça criando emprego e renda, trazendo investimentos para o país. Simples assim, tem sujeito que ganha muito, mas gasta muito, e está sempre endividado, e tem outro que ganha menos e gasta direitinho e está sempre ali vivendo uma vida boa, vida tranquila. Funciona mais ou menos assim com o país, não é tão diferente. Não é? A gente já não ouvia falar mais de contas públicas há algum tempo. O governo que vai sair vai deixar quase meio trilhão, 400 bilhões de dívida em conta pública. Quase meio trilhão em dívida pública. A gente já não tinha ouvido falar tanto assim de conta pública há muito tempo, mas há muito tempo que a gente precisa, né, ministro, de uma reforma administrativa, corte em gasto público e viver uma vida correta, porque o Brasil tem tudo para dar e vender, mas precisa saber gastar aqui dentro também, né? Se gasta muito com contas públicas, com a administração dos três poderes, não, ministro? Exatamente. Durante muitos anos, o Brasil gastou demais e foi crescendo essa despesa. E uma parte cada vez maior do produto
isto é, do resultado do trabalho de todos os brasileiros, passou a ser gasto cada vez mais para sustentar esse Estado, né? Estado brasileiro. Quando eu assumi o Ministério da Fazenda, por exemplo, em 2016, nós tínhamos dobrado, né, em vários anos, nós tínhamos dobrado o montante que os brasileiros gastavam para sustentar o governo, a montante como percentual do produto total do país. Então, isso é muita coisa, é insustentável. Então, por isso é que nós, naquela época, fizemos o teto de gastos, mas o teto de gastos ele foi muito mal compreendido posteriormente, até hoje, ou por falta de entendimento, ou por má fé, porque, de fato, ele sozinho é insustentável, não tem dúvida. Tem toda a razão. Então, o que é necessário é usá-lo como razão, como uma base para a definição de prioridades. Por exemplo, a reforma da Previdência foi feita basicamente por causa do teto de gastos. É a mesma coisa que nós estamos falando agora dessa questão de fechamento de estatais, que não tem mais finalidade, de corte de benefícios que não tem mais finalidade há muitos anos, tem quase 350 bilhões de reais por ano de benefícios fiscais que não tem mais finalidade. Em resumo, uma boa parte disso não tem finalidade. Em resumo, então existe aí um espaço muito grande para se reorganizar isso, fazer alguns ajustes, sim, no teto, flexibilizar. O presidente Lula tem razão quando ele diz não dá para manter isso sustentável. É verdade, tem toda a razão, porque coloca todas essas despesas necessárias, agora não cabe, evidentemente. Só que tem que se levar a ele as soluções para isso, que são exatamente essa solução de corte de despesas desnecessárias, fechar empresas que não têm mais finalidade, tudo isso, benefícios fiscais desnecessários, e abrir um espaço exatamente dentro de uma responsabilidade fiscal, desse o nome que for, mas dentro de uma responsabilidade fiscal, de maneira a que não continue a expandir esse governo brasileiro, esse gasto todo que nós brasileiros, em última análise, todos os brasileiros, desde os mais pobres, quando compram qualquer coisa, estão pagando imposto, até os de maior rendimento, todos têm que pagar. Portanto, o exemplo que você mencionou. Nós temos que ter um governo que viva de acordo com os seus recursos, organizadinhos, sempre bem, e dê espaço para as pessoas empreendedoras, seja o padeiro, seja o açougueiro, seja a grande empresa, seja a multinacional que vem para o Brasil, possa investir, criar renda, emprego e ter condições, portanto, de ter uma economia crescendo e atendendo às necessidades dos brasileiros. Bom, o senhor é brilhante no que faz e fala de uma maneira que as pessoas entendam, né? Mas o que o povo não entende é, por exemplo, como é que pode o brasileiro morrer de fome se é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo, chegando à possibilidade até, se nada desse errado, de ser o primeiro em pouco tempo superar até os Estados Unidos ou coisa parecida, né? Como é que você pode padecer de fome no paraíso? E a mesma coisa é você ser autossuficiente em petróleo e pela quarta semana consecutiva a gente ter aumento de combustíveis. Existe uma fórmula mágica, por exemplo, para o combustível ou não? Não, a questão do combustível, sim, está se estudando, inclusive, políticas. A ideia, de fato, é fixar parâmetros baseados no custo de produção, porque a Petrobras tem um custo de produção que não varia de acordo aí com o mercado internacional, etc. Isso pode se assegurar uma margem de lucro boa à Petrobras, e etc., e, ao mesmo tempo, ter um preço de petróleo que não seja tão volátil. Agora, o importante, Datena, é o seguinte: não adianta o Brasil ser um dos maiores produtores e ter chance, possibilidade até, com tudo funcionando bem, de chegar a ser o maior produtor agrícola do mundo, se a população não tem emprego, não tem renda, então não tem condições de comprar esses alimentos. Os alimentos são exportados, né? É a mesma coisa que nós estamos falando aqui com outras questões. Então, o que nós temos é colocar a economia para crescer, o Estado fazer a sua parte,
gerar confiança na economia para que todos possam investir, né? Desde, como eu mencionei, até o pequeno comerciante, até a grande indústria, todos possam investir, prestador de serviço, criar emprego, criar renda. Aí sim, essas pessoas vão ter rendimento, vão poder comprar a riqueza que o Brasil produz e se alimentar melhor. Tem uma proposta de isenção fiscal do governo Lula de até quem ganha R$5.000. Isso é possível sem provocar um desequilíbrio fiscal? Seria possível, de novo, se se fizer uma revisão criteriosa de todas as isenções e benefícios fiscais que foram concedidos durante muitos anos, inclusive antes até de 2016, como eu mencionei, quando eu estive no Ministério da Fazenda, era o próximo passo que nós íamos fazer, se tivesse mais tempo de governo, evidentemente, seria revisar isso, um número de benefícios fiscais, subsídios, etc., aí da ordem de mais de 300 bilhões de reais por ano. Existe espaço para cortar isso e, sim, beneficiar os mais pobres. Bom, parece simples, mas precisa de gente competente para fazer isso e com peito para fazer isso. A sua administração em São Paulo aqui foi exemplar, né? Então, não é só o mercado, não. Nós estamos torcendo, mais do que torcendo, nós estamos rezando para que o Lula tenha a brilhante ideia de colocá-lo como ministro da Fazenda. A partir de agora já estou acendendo as minhas velas aqui. Um abraço grande ao senhor, um bom dia, sorte e saúde, ministro. Obrigadão para você, bom dia, também sorte e saúde e um excelente trabalho aí, você presta aí uma grande contribuição ao Brasil com todo o trabalho de esclarecimento da população que você faz. Parabéns e vamos em frente. Obrigado. Obrigado ao senhor.